Bora mudar de assunto e falar sobre o Clube Atlético Mineiro e a grave crise uma semana depois da perda do título da Libertadores da América. Nesse período, Milito já foi desligado e agora a pressão é toda em cima de Rubens e Rafael Menin, os principais acionistas do Galo, vários torcedores atleticanos elegendo a dupla como a principal vilã para a atual fase do Atlético. O Galo pode ser rebaixado nesse domingo, em caso de derrota para o Atlético Paranaense em caso de vitória do Fluminense, ou melhor, de empate do Fluminense ou vitória contra o Palmeiras e de vitória do Red Bull Bragantino contra o Criciúma. É uma combinação complicada, até por isso a chance de rebaixamento do Galo é de apenas 4%. Mas essa chance existe e tem causado enorme preocupação no torcedor atleticano. Por que o Rafael e o Rubens Menin se tornaram os grandes vilões? Primeiro, porque não investiram da maneira como o torcedor esperava. Depois, porque há quem garanta que eles deixaram o Atlético ficar numa crise para que eles pudessem comprar o clube de forma mais barata. E eu acho essa história um grande absurdo. Há quem reclame também do aumento da dívida do clube. Em 2020 o Galo devia 746 milhões de reais. Hoje a dívida é de quase o dobro, 1,4 bilhão. Tem ainda a questão da construção do estádio, uma série de outras cositas mais. Imagino que Rafael e Rubens Menin, quando adquiriram a SAF do Galo, imaginavam que quando estivesse com o time bem, seriam alvo de elogios. Mas, diante de qualquer crise, seriam apontados como grandes vilões. Gostaria de que você usasse o espaço para comentário para dizer o que você pensa sobre a atuação de Rubens e Rafael Menin, qual a responsabilidade deles no momento atual do Clube Atlético Mineiro. Vamos destacar o Galo a partir de agora. O Atlético tem uma situação dramática pela frente, vencer o Atlético do Paraná ou empatar com o Atlético do Paraná para se manter na primeira divisão, mas o bom é vencer o Atlético do Paraná, não só para terminar de forma honrosa a temporada, como garantir uma vaga na Copa Sul-Americana do próximo ano. Não é isso, Cláudio Rezende? Todo mundo que a gente conversa, torcedor do Galo, assustado, querendo que acabe logo, mas que acabe pelo menos com um final mais tranquilo, né, Damião? Mais tranquilo, eu não sei. Menos traumático, vamos deixar a bola rolar para ver se dá uma melhorada, né? Porque até a bola rolar, o atleticano tá tão... Ele foi tão massacrado recentemente que o atleticano não sabe se ele confia ou não no time. Mesmo sabendo que o adversário é o Atlético do Paraná, Romano, um time que tá pior do que o Galo, né? Um time que tá pior do que o Galo. Mesmo jogando contra um time desse em casa, o torcedor do Atlético não sabe se ele dorme aliviado ou não. Não tem jeito. Eu até conversava, né? Vamos trazer esse assunto. Eu conversava hoje com alguns colegas da imprensa do Paraná. Como é que tá por lá? Que acompanha, né, o dia a dia ali do Atlético Paranaense. Tem lá o Robson da Transamérica, tem a Monique Vilela, tem um canal dela. É o seguinte, o Atlético Paranaense não esperava de forma alguma chegar nessa última rodada dessa forma, porque se o Galo tá numa situação de perigo, o Atlético Paranaense tem 2 pontos a menos e joga fora de casa. Então olha o cenário, vamos olhar do lado dele, né? Por isso que eu tô falando, mesmo com um cenário desse, o torcedor do Galo, não tá tranquilo. Não tá tranquilo, porque o time não tá jogando bem. Agora o Atlético Paranaense também não tá. Principais peças, né? Jogadores importantes do Atlético Paranaense. O Canóbio tá voltando agora de uma lesão, não tá bem fisicamente, nem começa jogando amanhã. O Pablo, né? Que é o atacante, também tá numa situação física, não tá bem fisicamente, né? Tá chegando arrastando no final do ano. O Fernandinho, que é experiente, não tá jogando também, né? É um jogador que no início do campeonato vinha jogando bem. Então, o Atlético Paranaense, psicologicamente, depois da derrota pro Bragantino, tá destroçado. Porque eles não esperavam. Apostava nesse jogo. Porque, imagine, você tem 2 jogos. Um contra o Bragantino. Dentro de casa. Que você pode, inclusive, empurrar, né? Porque se vence o Bragantino cairia. Você perde o jogo, ressuscita o Bragantino e vai jogar a última rodada contra o Galo, que estava alguns dias disputando a final da Libertadores fora de casa. Então o Atlético Paranaense não esperava de forma alguma, porque ele vai ter que, se o Galo pode salvar com empate, o empate não garante o Atlético Paranaense, né? Tem que ganhar o jogo. E tem um baque maior, né, Álvaro? Porque é o seguinte, o Bragantino não vencia há 12 jogos. Exatamente. E aí você vai entrar em campo e fala assim, tem 12 jogos que esse time não ganha. Não é possível que a gente, dentro de casa, vai deixar escapar aqui, porque ele é um concorrente direto. Se a gente vence, já rebaixa ele. A gente vai para a última rodada tranquilo.
Só que não. Vamos até fazer o seguinte, antes até de falar um pouco mais do Galo, vamos falar do Atlético do Paraná com o nosso João Vitor Cirilo, porque o Cirilo preparou todo um material para falar desse Furacão, que é o adversário do Atlético da amanhã, que também está desesperado. E como que vem esse Furacão pro duelo de amanhã, hein, Cirilo? Boa noite. Grande abraço a você, a quem tá ligado com a gente aqui no Bastidores pela Itatiaia. Esse Atlético Paranaense, é verdade, chega meio que desesperado, né? Porque os caras vivem um momento muito ruim e eu não sei nem se eu consigo dizer que é um momento, né? Porque de um recorte do fim de julho para cá, o Furacão venceu o Galo, a Raposa, aliás em ordem invertida, né? A Raposa primeiro, o Galo depois, o Atlético Goianiense e foi só. Esse é o Furacão em 4 meses e meio, quase isso. 4 meses aí, 10 dias, algo parecido com isso. No Campeonato Brasileiro, né? Pensando em Brasileirão. Impressionante a campanha dos caras dessa temporada. Uma pancada de técnico diferente, muitas mudanças. O planejamento não deu certo. E eles têm a necessidade de conquistar uma vitória contra o Galo na Arena MRV para evitar o rebaixamento sem sustos, né? Seria o cenário. Certamente vão secar o Fluminense, secar a equipe do Bragantino, para caso o pior pro Furacão aconteça na Arena MRV, eles possam se salvar. Chegaram meio que na surdina, na calada, o nosso Rafael Leal descobriu que eles chegaram na noite dessa sexta-feira, já treinaram na tarde desse sábado em Belo Horizonte, na Toca da Raposa 2, chegaram a divulgar apenas a lista de relacionados, mas na apuração da Itatiaia, o time deve ser esse aqui, com uma dúvida só. Mikael, Léo Godoy, Thiago Heleno, Lucas Beleze e Esquivel. Eric, Felipinho, Christian, pode jogar o Zapelli também, no lugar do Christian, Nicão, Pablo e Coelho. Esse é o Atlético Paranaense, que luta contra o rebaixamento e de brinde, que é uma vaga para a Copa Sul-Americana. É o cenário para a rodada final. Amanhã, meu caro Álvaro Damião, o bicho pega na última rodada do Campeonato Brasileiro. Estaremos juntos. Um abraço, amigo. Outro, Cirilo. Esse atleta do Paraná, esse Furacão, é que avacalhou o negócio todo também, viu? Era só empatar o jogo dentro de casa com o Bragantino, que o Bragantino estava rebaixado. O Bragantino tinha 38 pontos e ia chegar a 39. Rebaixado não, né? Mas ele ia lutar contra o Atlético Paraná, chegaria a 43. Não, estaria rebaixado aí. 39. 39, olha pra você ver, o Bragantino... A gente não teria disputa de rebaixamento na última rodada. O Bragantino tinha 38 pontos, ganhou, foi a 41. Se o Bragantino só empata, ele chegaria a 39. O Atlético do Paraná, que tem 42, perdeu o jogo. Se ele tivesse empatado, 43. Ele teria 43. O Bragantino só faria 42. Tava livre. O Galo livre também. Não, o Bragantino, o Atlético Paraná foi lá e avacaiou o negócio todo. E tá vivendo a maldição do centenário. E agora quer vir aqui pra avacaiar de novo? Não, fica só avacaiação lá, era pra você ter ficado lá, empatado o jogo. Agora você não vem trazer cada um com seus problemas, Furacão. Ema, cada um com seus problemas. Você criou o seu problema, não vem trazer pra Belo Horizonte o seu problema não, viu, Rezende? O Atlético tá num momento complicado, tá, né? Mas o Furacão também. Então esse jogo, a gente estava brincando na turma bate-bola que ao invés de juiz tinha que ter um psicólogo, né? Porque os dois times estão numa situação complicada. O Galo, né? A gente tá sabendo aqui, a gente tá mais no dia a dia do Galo. Agora o Atlético Paranaense também meio que veio fugido para Belo Horizonte, não deram informação não. Chegaram aqui, viajaram ontem para ninguém saber que eles estavam vindo. A torcida ficou muito brava depois do último jogo e estão aí. O Atlético Paranaense tá nessa expectativa no jogo, mas também tá rezando lá pelos outros, né? Pra ver se o Criciúma pelo menos empata com o Atlético pro Bragantino e o Fluminense perca lá pro Palmeiras. São 4 equipes lutando contra o rebaixamento, só tem mais uma vaga, né? 3 já estão rebaixados, Cuiabá, Atlético Goianiense e Criciúma. 4 lutando contra esse rebaixamento. Bragantino, que hoje estaria rebaixado, Atlético do Paraná, 42 pontos, Bragantino tem 41, Fluminense 43 pontos e o Galo com 44. Os 4 que lutam contra o rebaixamento depende só deles para poder evitar o rebaixamento. O Bragantino, se vencer, mas fora do rebaixamento. Tem um detalhe, né? O Bragantino é bem favorito nesse jogo, mas ele só salva se ele ganhar, né? Só se ganhar. Se ele empatar o jogo, já era. Já é ele não, cai. Se empatar, ele cai. Então, isso eu tô falando, ele tem que jogar pela vitória. Então o Bragantino podia resolver isso também, né? Em Bragança, né? Já fez demais também, né? Já fez demais. Empata esse jogo aí e acaba com essa história. O Criciúma vai ter mala branca lá pra eles, né? Agora, tá pelo menos pro empate. Branca não, mas é bem provável que tenha rubro-negra, tá. tricolor e alvinegra. Ô, Romano,
eu recebi, a internet de vez em quando ela diverte a gente, né? A internet é pra você rir um pouco também. Eu recebi um meme hoje que eu não tinha parado pra pensar nisso não, mas é muito verdadeiro. O Galo, em 2 semanas, o Atlético, em 2 semanas, ele botou o Botafogo no Mundial, botou o Flamengo na Libertadores, o Vasco na Sul-Americana. Ele já fez mais pelo Rio de Janeiro que muito governador do estado, lá no Rio de Janeiro. E ele pode ainda tirar o Fluminense do rebaixamento. olha pra você ver o que o Galo fez pelos times do Rio de Janeiro. Aí só falta disputar o Campeonato Carioca. Só falta disputar o Campeonato Carioca. Mas não vai disputar. O Atlético tem time pra ganhar, brincadeiras à parte, até pra dar uma aliviada, viu, gente? Dá uma aliviada no torcedor do Atlético, porque a pressão tá muito grande, ô Cláudio. Torcedor atleticano, eu quero que você deixe aí sua opinião nos comentários de quem é o grande vilão do Atlético nesta temporada de 2024. Se são os jogadores que entram em campo, performaram muito mal, tanto nas finais da Copa do Brasil quanto da Libertadores, onde o Atlético foi muito inferior dentro do futebol. No Campeonato Brasileiro também entregaram resultados péssimos, tanto os titulares quando jogaram, quanto os reservas. Não conseguiram desempenhar um bom papel dentro de campo. O culpado é o Milito por insistir numa escalação que não vinha dando certo e ele batendo o pé com a mesma escalação ali, insistindo com 3 zagueiros. Ou será o presidente do Galo, né? Ou será aí os 4R, né? Os donos da SAF do Galo. Quem será aí o principal culpado dessa tragédia que está vivendo o Atlético Mineiro neste final de temporada, correndo sério risco de queda para a 2ª divisão. As chances são pequenas, mas elas existem e a gente tem que debater sobre isso e ficar preocupado, porque uma combinação de resultado pode acabar levando o Atlético para a 2ª divisão. Isso seria terrível, ou seria um ano absurdamente terrível para o Galo. Deixa sua opinião nos comentários. E seguinte, hein, como foi falado aí pelos amigos da Rádio Itatiaia, o Atlético Paranaense é o principal culpado dessa situação, tá na última rodada, né? Porque ele só precisava de um empate dentro de casa contra o Bragantino para não ter necessidade de briga para rebaixamento na última rodada. Mas não podemos colocar a culpa do elenco e do treinador Milito, da diretoria, do problema que o Galo se enfiou neste final de temporada no Atlético Paranaense, que não fez a sua parte dentro de casa. Precisamos fazer a nossa agora dentro da Arena MRV. Um empate basta, mas seria bom o Galo sair vencedor para fechar o ano com vitória, né? Já que o Galo não vence há 12 rodadas no campeonato. Misturado, né? Com Copa do Brasil e Libertadores, o Galo não vence há 12 jogos. E o Atlético Paranaense também passa pela mesma situação, né? De um bom tempo, o Atlético Paranaense só tem 3 vitórias, né? Como foi dito aí pelos amigos da Rádio Itatiaia. Então, que não seja o momento deles de vencer para cima da gente, para deixar o torcedor mais aflito ainda. Que o Galo faça um bom jogo e saia da Arena MRV com a vitória. Um forte abraço.